Efésios capítulo 3, enquanto os irmãos amados e as queridas irmãs abram as Bíblias, eu quero aqui glorificar o nome do meu Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, pela oportunidade de vida, pela saúde, família, principalmente pela salvação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu quero aqui estender os agradecimentos ao pastor Fábio. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Aos irmãos que estão aqui na minha retaguarda. A meu amigo pastor Alex Santos. Eu digo que ele é meu Paulo, eu sou Timóteo, né? O homem, meu Deus do céu, como Deus usa na terra o pastor Alex, prega muito, meu Deus. Então eu falo, vamos lá, pastor. Aí ele sempre fala, falta isso, filho, falta aquilo. Graças a Deus que sempre está me corrigindo. É bom que, né? E eu quero agradecer à igreja por me ouvir. Amém? Eu quero fazer a leitura e não quero sair do tema que Deus colocou no coração deste homem de Deus. Amém? No capítulo 3, diz dessa forma, a partir do verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado, revelado, anunciado, mostrado aos filhos dos homens, como agora, na plenitude da graça, tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios, nós somos cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho do arrebatamento da igreja, do qual fui feito ministro pelo dom presente da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assente-se, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu peço a atenção dos irmãos nesses minutos que me foram concedidos. Eu serei bem sucinto e procurarei ser bem claro, entendendo que Cristo está mais próximo do que nós imaginamos. Paulo, ele diz algo formidável, lindo, e que nós, esta igreja contemporânea, atual, esta igreja precisa voltar a colocar os joelhos no chão. Todo o contexto dessa passagem, Paulo remete ao Evangelho, que em outro tempo estava oculto em Deus, que não foi revelado aos homens, mas quando chegou a plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos foi revelado. E Paulo, ele diz no verso 7, que Deus lhe deu esta oportunidade, este presente, foi um dom que Deus deu a Paulo, embora ele fosse o menor dos apóstolos, e ele se coloca de uma forma metafórica como um aborto, e para que nós possamos entender as boas novas e suas características, foi isto que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração a dizer à Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui no Jardim Miriam,
a qual está sob os cuidados do pastor Fábio. De onde saiu o Evangelho? O Evangelho, as boas novas, se inicia com um homem chamado João, o Batista. Quando nós lemos Malaquias, no capítulo 4, nos versos 5 a 6, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. As últimas palavras do Antigo Testamento, os últimos escritos da antiga aliança, Deus promete um homem, João, o Batista. João foi filho do sacerdote Zacarias com Isabel. É interessante Lucas detalhar 2 nascimentos, tanto de João como do nosso Senhor Jesus Cristo, porque para Lucas são 2 nascimentos distintos, porque tanto o sacerdote Zacarias como a sua esposa Isabel estavam com a idade avançadas, e Isabel era estéril, portanto, para a medicina era impossível o nascimento deste menino, de João. Por isso que Lucas detalha este nascimento. E ele também fala acerca do nascimento de Jesus, o nascimento bioplasmático, bios, a palavra que significa vida. Jesus foi gerado pela vida, não teve uma ação humana no nascimento de Jesus. O Espírito Santo de Deus veio sobre Maria e ela se achou grávida. Homem não tocou em Maria, o poder do nosso Deus fez uma mulher ficar grávida, sem a participação humana. Entenda o que eu vou dizer. Lucas relata esses 2 nascimentos, porque para a medicina eram nascimentos impossíveis. Diz o médico Lucas, o evangelista, que tanto o sacerdote Zacarias como Isabel, a sua esposa, eram um casal voltados para Deus, era um casal temente a Deus. E Lucas, ele começa a relatar algumas características de João, que eu quero participar com a igreja, e preste atenção, por favor. João, ele traria paz e alegria, e muitos se alegrariam com o seu nascimento. Seria o grande dia do Senhor, não iria beber vinho, nem mesmo bebida forte, seria cheio do Espírito Santo, converteria muitos coração ao Senhor, e prepararia o caminho ao Senhor. João, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, mas quando eu digo cheio do Espírito Santo, há um relato que é espetacular, igreja, é formidável. Quando Maria visita Isabel nas regiões montanhosas de Jerusalém, e Isabel ouve a saudação de Maria, diz o médico Lucas que Isabel foi cheia do Espírito Santo. O que significa isto? Que João Batista, de fato, era, desde o ventre, um embrião cheio do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. Crianças, adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo de Deus, influenciam pais, influenciam mães, influenciam parentes, influenciam amigos da escola, influenciam a sociedade. João, ele influenciou os pais, porque desde o ventre ele era cheio do Espírito Santo. É por esta razão que a igreja do Senhor Jesus Cristo é contra a legalização do aborto, porque Deus, desde o ventre, havia separado João, havia separado Jeremias, havia separado Paulo. A igreja do Senhor Jesus é contra a legalização do aborto. João surge no deserto, vestido com pelos de camelos, com cinto de couro,
comendo gafanhoto e mel. E é interessante porque João traz duas coisas acerca da mensagem dele. Um é arrependimento, que logo falarei à igreja. O outro é o batismo nas águas. Era um ritual, um costume judaico. Os judeus tinham o costume de lavar as mãos, lavar os pés. Remetia a quê? Ao dilúvio de Noé. A um momento que os judeus passaram no meio do Mar Vermelho. Este ato remetiam a eles uma purificação de pecados. Sugere então que quando João começa a pregar acerca do batismo, era para purificar pecados. E João, quando ele começa a falar acerca do arrependimento, primeira coisa que nós temos que entender, evangelho significa boas novas. O que significa boas novas? Deus, na pessoa do Senhor Jesus, se humanizou. É tão incompreensível para a nossa mente humana que a ciência, os diretores de faculdades, os humanistas, as pessoas que têm o padrão humano de entender as coisas, nunca poderão entender isto, porque as coisas do Espírito são reveladas apenas pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele se humaniza na pessoa do Senhor Jesus. Em outras palavras, ele se faz carne, ele se faz homem, ele pisou nesta terra, ele veio aqui. Martim Lutero, em um dos seus textos, diz acerca de Cristo, que ele era a carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, corriam sangue em suas veias, ele tinha 2 olhos, uma boca, 2 orelhas. Mas isso é muito óbvio, pastor. O que Martim Lutero queria ratificar era que Jesus não era um ser angelical, como afirmava os gnósticos, que Jesus era um homem composto de corpo, alma e espírito. Ele veio a esta terra, por qual motivo? Para se entregar, para morrer na cruz do Calvário, para que você, hoje, sentado nos bancos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui do Jardim Miriam, tivesse a oportunidade de dizer: sou salvo. Salvação significa livramento da ira de Deus. Paulo fala isso, de sorte que Deus, ele se humaniza, ele se assemelha, ele se aniquila, ele se faz homem, ele se faz semelhante a nós, e ele é obediente de tal forma que ele aceita a cruz, ele se faz maldito. Quem deveria estar na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã? Éramos nós. Quem deveria padecer na cruz? Éramos nós. Mas Jesus Cristo, pelo teu infinito amor, ele diz desta forma: Pai, pode me enviar, porque haverá um povo no Jardim Miriam que precisa da tua graça e da tua salvação. Evangelho, presta atenção, evangelho consiste em um Deus que se humanizou para que você pudesse ter salvação. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. As características do evangelho, que o segundo tema, Paulo se coloca de joelhos diante de Deus. A primeira característica do evangelho de Cristo: este evangelho tem que ser cristocêntrico, ou seja, o único tema, o tema central, tem que remeter à pessoa de Jesus. Quando nós pregamos o evangelho, tem que remeter a Cristo. Presta atenção, de Gênesis a Apocalipse,
Tudo se remete à pessoa de Cristo. Só a Bíblia, só a palavra. Você só tem o Espírito Santo. E você só é salvo por causa de Cristo. Cristocêntrico, Cristo no centro. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Quando nós pegarmos este microfone, Cristo tem que ser o centro, o teor, a única mensagem. Se você não fizer isto, em nome do Senhor Jesus, não pega o microfone. Cristo tem que ser o centro da mensagem. E João Batista era o Batista, não era o nome, era o Batista, porque ele batizava as pessoas nas águas, era um título. Ele sabia tanto disso, ele conhecia tanto o que Deus havia colocado no coração dele, que isso é lindo. Quando ele começa a pregar, ele, no livro de João, no capítulo 1, verso 29, a mensagem dele era tão cristocêntrica, ele colocava Cristo como único tema, que quando ele olha, ele fala assim: ah lá, é ele, oh meu Deus do céu, igreja, é dele que eu estou falando. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu falo, é ele que eu me remeto, é dele que eu estou anunciando as boas novas, é ele. O povo, cadê? É aquele homem que está vindo ali, ele é o Cordeiro, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é Deus, é dele que eu falo. A segunda característica do Evangelho, a primeira é, o Evangelho é cristocêntrico. A segunda característica do Evangelho de Cristo, o Evangelho tem que ser, ele deve ser, obrigatoriamente, para a glória de Deus. A segunda característica é, toda a pregação do Evangelho, toda a mensagem, tudo que nós dizemos acerca de Cristo, tem que levar a glória de Deus. Jesus, nos últimos momentos da vida dele, no Evangelho escrito por João, o apóstolo, ele começa a dizer desta forma: Pai, eu te glorifico. Em uma das suas orações ele diz dessa forma: eu oro para que eles entendam. Chegou um determinado momento que Deus fala assim: eu já fui glorificado, e eu vou te glorificar. O que Deus está dizendo para ele? No momento da tua morte, eu vou te ressuscitar, e te colocar à minha direita. Paulo, o apóstolo Paulo, o que foi considerado um menor, presta bem atenção, ele diz assim: tudo que eu tenho, a filosofia grega, a cidadania romana, tudo que eu tenho, a lei judaica, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, poliglota, tudo que eu tenho, eu considero como esterco, mas eu me orgulho, a minha glória, o louvor é na cruz do Calvário. A mensagem tem que levar a glória de Deus. Deus tem que ser louvado, Deus tem que ser magnificado. O Evangelho tem que levar a glória de Deus. E as escrituras mostram que João o Batista sabia disto. Capítulo 3, verso 11. Na segunda parte ele diz assim: cujas alparcas não sou digno nem de levar, desatar. Quer um versículo mais forte que João fala acerca de Cristo, igreja? Amém ou não, igreja? Olha só, meu Deus do céu, oh, glórias ao Filho, glórias a Deus, glórias ao Espírito. João capítulo 3, verso 30, João Batista diz dessa forma: importa, é necessário,
oh meu Deus do céu, que ele cresça e eu diminua, ele cresça, eu diminua, ele cresça, a glória é dele, por ele nós movemos, vivemos, existimos, tudo foi feito por ele, nada foi criado fora dele, nós só estamos aqui porque ele é Deus. A terceira característica do Evangelho de Cristo, marca aí, o homem tem que desaparecer. Oh, meu Deus. Nós vivemos uma época que nunca surgiram tantos apóstolos picaretas, tantos bispos de papel. Vivemos uma época com tantas pessoas dizendo, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou... Hoje, o mundo atual, ele é determinado pelo que a pessoa tem, pelas posses. Qual que é o dízimo? Qual que é a oferta? Aí sim a pessoa, eu sou apóstolo, eu sou bispo, mas o homem tem que desaparecer no Evangelho de Cristo. Presta atenção, o homem tem que desaparecer, o homem tem que sumir. Olha aqui que João, perguntaram assim para João, me diga, quem és tu? Tu és Cristo? Ele diz assim, não, eu não sou Cristo. Eu já falei por mais uma vez, eu não sou Cristo. Quem és tu, Elias? Ele falou, não, Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ele falou, não, eu não sou Elias. Mas quem és tu? Do profetas? Não, eu não sou um profeta, mas quem és tu? Eu sou uma voz, eu só sou uma voz que clama do deserto. Eu estou clamando aqui no Jardim Miriam, some homem, some mulher, some, abaixa, pequena, fica pequenininho, pequenininha, você é criado, Deus te criou, você tem que sumir, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, some, você é só uma voz, e você só tem a voz porque ele dá, você tem que sumir, e ele tem que aparecer. João desaparece tanto, presta atenção, igreja, João, irmã, desaparece tanto, mas tanto, varão, que ele diz assim, este é do qual eu disse, que após mim ia vir um homem que é antes de mim. Opa, isso é paradoxal, como assim? Isso é contraditório, vai vir um depois de mim que é antes de mim? Aí João fala assim, porque foi primeiro do que eu. Explica isso, pastor, vai vir um homem antes, depois. João sabia que Cristo era Deus. João sabia que ele era o Logos. Então João fala assim, meu Deus, sabe o que Jesus fala acerca de João? De todos os profetas nascidos de mulher, João Batista é o melhor, é o maior. Mas João Batista fala, não, eu não sou o maior, eu sou apenas uma voz, porque no reino dos céus, no reino de Deus, pega essa que esta aqui vem lá do trono de Deus, no reino de Deus, o menor é maior, e o menor desapareça no Evangelho de Cristo, o homem desaparece, só ouça a minha voz, Cristo é Deus, Cristo é Deus, Cristo é Deus, Cristo é Deus, Cristo é Deus. Primeira característica é, Evangelho é cristocêntrico, Cristo no centro. Segunda característica é, Cristo tem que ser glorificado, importa que eu diminua e ele cresça. Terceira característica, o homem some, eu só sou uma voz, não sou apóstolo, não sou profeta, não sou nada, eu sou apenas uma voz. Quarta característica, o Evangelho é o que a humanidade precisa. O Evangelho é o que o senhor, a senhora, nós obreiros precisamos.
Porque na igreja contemporânea e atual, existem alguns evangelhos que eu quero pontuar. Um dos evangelhos que existe é o evangelho da prosperidade. O que consiste o evangelho da prosperidade? Que Cristo morreu na cruz para sermos ricos. Que Cristo morreu na cruz para termos salários absurdos, sermos empresários, empregadores, sem o mínimo esforço humano. Que Cristo morreu para que o nosso porquinho tivesse cheio de moedas. É o evangelho, a teologia da prosperidade. Mas este evangelho, a teologia da prosperidade, ela contradiz o que ensina as escrituras. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acerca do mancebo rico, quando chega até Jesus e diga, bom mestre, por que ele está me chamando de bom, se bom somente é Deus? Ele diz, como que eu faço para ter a vida eterna? Pergunta interessante, perspicaz, porque Jesus era a própria salvação. E Jesus diz, tem guardado os mandamentos? Ele diz, tem guardado desde a minha mocidade. Jesus ama a atitude daquele jovem. Aí Jesus diz assim, te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres. Sabe o que minha Bíblia diz? Que ele se levanta e sai triste, por quê? Porque ele amava o dinheiro, que a Bíblia fala mamon. E Paulo orientando Timóteo acerca do dinheiro, diz assim, foge dessas coisas, foge do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A teologia da prosperidade é algo satânico, não provém de Deus. Nós temos que buscar Deus, a sua justiça. O segundo evangelho que eles criaram é o evangelho do triunfalismo. O que é o evangelho do triunfalismo? As muralhas de Jericó vão cair, as águas do Mar Vermelho vão se abrir, os exércitos dos demônios, vai tudo cair por terra, você vai só ter vitória, ó vitória, vitória, vitória com sabor de mel. Mas contrariam as escrituras. João capítulo 16 verso 33, no mundo tereis aflições. Eu vou dizer mais uma vez, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Cristo falou, eu venci o mundo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando Paulo, ele inicia a terceira viagem missionária, no final de tudo, ele encontra os anciões de Éfeso, e Paulo, ele começa a anunciar aos anciões de Éfeso, acerca que ele seria entregue a Jerusalém, e que não viria mais os anciões de Éfeso. E Paulo, ele diz desta forma, importa passar por muitas tribulações, para alcançar o reino de Deus. Nós somos provados para ser purificados, é como colocar o ouro no fogo, para cair as impurezas. O evangelho do triunfalismo, que nós só teremos vitória, não consiste no evangelho de Cristo. O terceiro evangelho aí é o evangelho do charlatanismo, estelionatários. O que é isto, pastor? Estão vendendo caneta ungida, rosa ungida, travesseiro ungido, banco ungido. Qualquer dia vai ter um pastor ungido. Você compra e recebe vitória. Tudo que provém desses homens não consiste no evangelho. O evangelho é o que você precisa. E o que nós precisamos? Arrepender-se. Eu não entendi. Arrepender-se. Por qual motivo? Porque nós herdamos a natureza adâmica de Adão. Capítulo 5 verso 12, as cartas aos Romanos. E no capítulo 3 de Lucas, João Batista, ele se levanta e começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele começa a pregar para a multidão. Presta atenção, ele começa a pregar para a multidão. Ele começa a dizer, arrepender-se, arrependa, do grego metanoia, mudar a postura mental, mudar a atitude na cabeça, para que possa ocorrer a conversão. Do grego epistrepo, a pessoa mudar a direção, para que ocorra o que? A regeneração. Do grego palingenésia, o novo nascimento, porque quem não nasce da água e do Espírito não verá a Deus. Então tem que se arrepender. Ele se vira para a multidão e fala, se arrependam víboras, se arrependam hipócritas. E quem estava naquela multidão? Estavam os fariseus. Quem estava naquela multidão? Os publicanos. Quem estava naquela multidão? Estavam os soldados romanos. E quando João começa a pregar, a palavra dele é tão impactante. Ele começa a dizer, olha, seus adúlteros, olha só, vocês que praticam a fornicação, olha só, vocês que mentem, olha só, vocês que enganam na palavra, olha, você que coloca a sua mão em lugares que não pode, e seus olhos só olham para prostituição, promiscuidade, imoralidade. João começa a pregar e começa a revelar o que? O íntimo do coração. Começa a revelar o que? O pensamento. Porque o homem pode enganar o pastor, mas a Deus aqui nesse
acontecer? Olha vocês que estão dizendo que faz, mas não fazem. Todo mundo olha para João e ficam perplexos, admirados. Aleluia. Santo, santo, santo. Capítulo 3 de Lucas, verso 10. A multidão diz assim: o que nós devemos fazer? Tem 2 túnicas? Reparte. Tem 2 pães? Reparte. Ou seja, ame o próximo. Ele olha para a multidão e fala assim: não seja mesquinho, não seja egoísta. Esse irmão, essa irmã que está do teu lado, às vezes você olha e você não sabe, às vezes está passando por depressão, está por tristeza, só precisa de um abraço. E às vezes nós nos tornamos tão fariseus que nós não damos nem a paz do Senhor. Cantamos o círculo de oração, subimos ao púlpito, pregamos, mas não exercemos a caridade. João diz assim para a multidão: exerçam a caridade. Quem estava na multidão? Verso 12, os publicanos, os que cobravam impostos à cidade de Roma. Os publicanos dizem assim: e nós, o que nós devemos fazer? Não sejam levianos, não roubem o povo, parem de praticar esses abusos. Quem estavam lá? Os soldados romanos, verso 12, e verso 14, e nós, o que devemos fazer, João? Parem de serem corruptos, parem de cobrar suborno. Quem estavam lá? Os fariseus, seus hipócritas, sepulcro caiado. A pregação consiste no que nós necessitamos, não é o que você quer ouvir, meu amado, não é o que você quer ouvir, minha irmã. A pregação é arrependimento, é conversão, é novo nascimento. Sem santificação ninguém vai ver Deus. Eu não estou pregando uso e costume, eu estou dizendo uma saúde moral, numa saúde mental. Nós precisamos chegar perto de Deus através de uma vida pura de coração e pensamento. Mas deixa eu dizer algo a vocês: quando João chega na frente de Herodes Antipas, presta atenção, ele não mudou a pregação não, porque estava na frente do governador, porque esta pregação é para o presidente Michel Temer, é para o governador Márcio França, essa pregação é para o ex-prefeito que agora está elegendo, o João Dória. Esta pregação é para todos. Ele diz assim: Herodes Antipas, você está em adultério. Homem de Deus, prega em igreja pequena da mesma forma, e na igreja grande da mesma forma. Não muda a mensagem, não molda a mensagem. Antipas, Herodes Antipas, você está em adultério, você está errado, saia deste caminho. João perde a cabeça. Essas 4 características do evangelho cristocêntrico, que remete à glória de Deus, que o homem desaparece e que leva o homem a arrependimento, é que Paulo fala, é poder de Deus, igreja. Este evangelho que eu prego é poder de Deus. O diabo e os demônios se tremem, o homem é transformado, o bandido larga a arma, o homem larga as drogas. Este evangelho que é pregado no Jardim Milha, sob os cuidados do pastor Fábio, é poder, é poder, é poder. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus. Vamos colocar nossos joelhos para Deus levantar João Batista. É esta mensagem que Deus traz ao meu coração. Círculo de oração. Que Deus levante cabra macho com sangue nos olhos para pregar o evangelho de Cristo, para a igreja não se relativizar com ideologia de gênero, com atos homossexuais, com a legalização do aborto. O evangelho é cristocêntrico. O evangelho remete à glória de Deus. O homem tem que sumir. O evangelho é arrependimento. Isso consiste em poder, em glória, em manifestação de dons, de línguas, profecias, curas. É este evangelho que é poder, que transforma a tua vida, que muda a vida da tua família. É este o evangelho que deve ser pregado. Por isso Paulo diz: eu me coloco de joelhos diante de Deus. Levanta
Levanta João, Senhor. Levanta mais João. Levanta mais João. Levanta mais João. Eu me coloco de joelhos. Levanta mais João. Aleluia. Ah, meu Deus. Meu Deus. Em 1996, com 15 anos de idade, eu fui impactado por este evangelho, e até hoje eu prego Cristo. Eu não mudo, não podemos mudar. Jovens que me ouvem, adolescentes que me ouvem, pregue Cristo. Este evangelho é poder, este evangelho é poder. Meu Deus do céu! Meu Deus! A igreja apostólica pregava 3 coisas: aquele homem era o Cristo, aquele homem ressuscitou e aquele homem vai voltar. Eu quero retornar nas mensagens dos Atos do Apóstolo. Jesus é o nosso Salvador, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. Este evangelho é poder, este evangelho é poder, este evangelho é poder, este evangelho, esta palavra